Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, nos seus lares, nos seus escritórios, né? No seu home office, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Vamos falar aqui sobre temas da atualidade, né? Vamos conversar aqui sobre os acontecimentos atuais que estão desenrolando na nossa terra Brasília, no mundo, né? À medida daquilo que testemunhamos, que analisamos, né, que refletimos sobre os acontecimentos, como isso impacta na nossa vida cotidiana, na nossa vida econômica, né, e como nós nos enxergamos através disso, né. Recentemente fizemos aqui em casa, né, sexta-feira passada, um evento aqui comemorativo, de um enteado aqui, né, do meu irmão, né, um afilhado dele, né, fizemos aqui uma comemoração festiva, né, no meio daquela chuva, aquela criançada entrando e saindo de dentro de casa, aquela lama espalhando, depois acabou parando a chuva, mas ficou aquela sujeirada na casa inteira, né? E até meu irmão ficou um pouco adoentado, né? Com problemas, né? Com os mal-estares, né? E isso compromete também, né? O novo posto dele, né? Está hoje no novo posto, do emprego novo que ele começou recentemente, né? Está há algum tempo já. Isso compromete também, né? Essas 5 dias aí de ausência dele no novo posto, né? Tomara que tudo dê certo, que ele seja, né? Não implique, né, na admissão dele no novo posto. Porque hoje em dia, não é fácil você, quando consegue uma oportunidade de emprego hoje em dia, você acontecer um momento inesperado, imprevisto, você ficar doente, precisa se ficar em retiro, né? Por temer né, um temor de que pudesse ser dengue, mas provavelmente não se tem certeza, né? O diagnóstico, o resultado médico, para ter certeza se realmente é dengue, né? Ou se é um problema digestivo, gástrico, ou coisa parecida. Né? Pois bem, vamos falar aqui agora, né? Sobre a questão da engenhosidade do crime, né? Veio um amigo aqui muito íntimo meu, né? Nós nos relacionamos por 15 anos, né? Mas ficamos agora, né? Num relacionamento mais, né? Amigável, né? Não só íntimo, mas também como amigos. E estou conversando sobre, né, questões de como as pessoas utilizam meios, né, para tentar burlar ou artimanhas para caluniar alguém por um motivo. Né? Sempre alguém tem um motivo para caluniar alguém. Ou é por razões financeiras, ou por razões afetivas, ou por inveja, ou por idade da pessoa. Na verdade, tem motivo sempre por detrás de qualquer ação que uma pessoa tome. Na verdade, então, nós estamos conversando sobre isso. Né? Como hoje em dia a engenhosidade, a genialidade do crime das pessoas, né, as pessoas são tão inteligentes a ponto de, né, beirar a genialidade. Né? Só que a genialidade, a inteligência voltada para o quê? Para o mal. Né? As pessoas nunca utilizam já hoje em dia nesse país para um bem maior, para um bem comum. Né? É mais fácil você utilizar a sua genialidade, engenhosidade, como vemos hoje. Você vê como os presos hoje em dia, né? É um exemplo. Os presos hoje em dia, com suas escavações subterrâneas, né, para fugir das cadeias, dos presídios, né? Como é que é hoje em dia? Como é que eles conseguem ter tanto um planejamento do layout do terreno, né, que eles fazem a escavação para poder fugir do presídio? Sabe que do local seguro para a fuga, na verdade? Tem que ter um bom, né, uma boa expertise na área aí de engenharia, de construção civil, na verdade. Hoje em dia você não vê hackers, hoje em dia não é um Zé Mané, um Zé ela qualquer que fica atrás de um computador, um smartphone, aplicando golpe nas pessoas. São pessoas com um grau de instrução superior operando por detrás disso. Até mesmo ligado a instituições governamentais, políticas, na verdade. Externas também, né? Aplicando golpes nas pessoas para enganar
pessoas para obter lucros financeiros, fáceis e rápidos, né? Não é verdade? Porque isso prospera no nosso país. Você quer prosperar hoje em dia? Sendo estelionatário, ou não só jogador de futebol, né? Ou traficar droga, ou, né? Ou enganar alguém, ou roubar, né? Hoje em dia, a única engenhosidade, a genialidade que se pode experimentar na nossa cultura atual é essa, exatamente isso que prospera em nosso país, né? Você vê hoje em dia como é que essas pessoas, esses operadores de telemarketing, né, podem fazer um levantamento, né, um puxadinho do perfil de um cidadão, quando vai fazer uma ligação para uma pessoa, saber a filiação da pessoa, a idade, onde ela mora, o que ela faz. Não é um simples Zé Mané que atrás da linha que sabe uma coisa dessa. Pode deter de uma expertise como essa, para poder aplicar golpe em alguém, né? Ou inventar links suspeitos no WhatsApp, né? Ou sites, né? Mentirosos, né? A pessoa dá um clique lá, clica no lugar errado e de repente perde, tem todo o seu perfil, seus dados vendidos para né? Para empresas fantasmas, né? Para bandidos, ou seja, no QG do crime, ou em quartéis do crime nos presídios, ou até mesmo nas periferias da capital, né? Que tem quartéis do crime escondidas nas periferias, onde tem computadores, tem escritórios, tem telefone. Fica um no headset, conversando com a pessoa, para parecer que ele está conversando com alguém idôneo, numa central de telemarketing, mas na verdade não é. É um criminoso, uma quadrilha, não é verdade? Então eles têm toda uma engenharia, uma engenhosidade, uma genialidade para a maldade. E quem é o pai dessa genialidade, dessa engenhosidade e da mentira hoje em dia? A criatura rebelde caída, não é mesmo? Então, de onde provém toda essa genialidade? Né? O ser humano detém dessa genialidade. Ele pode utilizar esse poder, né, da sua engenhosidade, da criatividade para a maldade, se ele quiser. Se ele utilizar essa ferramenta preciosa que Deus deu, para poder obter algum lucro, uma vantagem financeira, como muitos casos que temos visto pela história, não é verdade? Mas será que a sociedade brasileira é o reflexo daqueles que os governam? Existem pessoas boas, sim, existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existem pessoas honestas que trabalham arduamente para conseguir o seu pão. Existem aqueles que são economicamente inviáveis para o sistema, são ídolos da sociedade, que são marginalizados, que são, né? Que não são considerados pessoas que, se tiver um político contrário ao dominante, o trabalhou no livro Badaró ali, foi incluído num programa do governo, aí se envolveu numa briga que não era dela, fórum, né? Fórum Paulista, né? Dentro do prédio da Libra, né? Onde ficava o escritório do Conselho de Direitos Humanos, né? Ali, na Anhangabaú. E de repente colocar essa pessoa num determinado momento para se andar difícil para baixo sem fazer nada, sem acessar o computador, sem fazer nada. Apenas ficar olhando para o teto. Ou seja, as pessoas de um determinado tipo de ideologia ou partido político tendem a serem mesmo inescrupulosos quando alguém tem uma visão que vai ferir o seu posicionamento político, que vá contra aquilo que eles realmente idealizam, né? Que vá contra as suas narrativas, o que tem posicionamento, né, radicalista contra esse movimento de 2014, né? Então, essa pessoa comprou a briga de uma outra pessoa, né, que se envolveu lá com o corpo de delito na delegacia, que foi lá, deu uma briga lá com uma das presidentas lá do Fórum Paulista, né, de Direitos Humanos, para pessoas excluídas socialmente, vulneráveis, né, onde ali tem pessoas ali que são, né, de um movimento político dominante que vigente que está hoje, né. Então, eles conseguem, sim, um subterfúgio, um meio para um fim, né.
o meio de excluir alguma pessoa ali que tiver uma ideia diferente da deles, né? Senão essa pessoa estaria trabalhando hoje, depois de ter sido, né, feito parte por 2 anos, né, desse contrato da prefeitura, né? Tem trabalhado em alguma central aí de direitos humanos aí, né, alguma matriz aí, né? Teria conseguido trabalho, estaria trabalhando, não só recebendo o governo, né? O Bolsa Família é um meio, né, para que o governo utilize disso para que a pessoa possa se levantar financeiramente em busca do seu trabalho, do seu ganha-pão, né? Possa, assim, alavancar para um mercado de trabalho, não viver às custas do governo. Mas, infelizmente, a realidade é que nem todos conseguem isso. Alguns por motivos, né, identitários, outros por motivos acadêmicos, de formação curricular, não é verdade? Ou muitos até por medo de querer adentrar novamente o mercado de trabalho e ter que enfrentar metrô lotado, ônibus todo dia, ir e voltar ao trabalho com medo de ser assaltado, né? Não é verdade? Pois a cidade está, né, realmente como uma terra de ninguém, né? É uma terra de ninguém, não é verdade? Onde vamos e voltamos com medo dos abordados por um elemento que vem e põe em risco a nossa vida, não é verdade? Pois bem, legítimas. Então vamos analisando aí, né, os acontecimentos, né, atuais de como está, né, as coisas, né? Vemos aí a engenhosidade do crime, né? Engenhosidade do crime. Já pessoas que têm um grau de instrução superior é que atuam como hackers, né? Invadem sites da Receita, invadem sites que na realidade são proibidos para uma pessoa comum ter acesso. Né? Eles conseguem criptografar o acesso, né? Decodificar senhas, né? E alguém instruído até mesmo de dentro da instituição que dá facilidade para essas pessoas atuarem para, né, causar problemas para pessoas comuns que não têm nenhum conhecimento do que está acontecendo. E acabam sendo alvos fáceis para esses estelionatários, extorsores e golpistas, né? Pois bem, vi uma matéria aqui também sobre obsolescência programada, né? Aqui no estilo urbano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Tá bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Passou a Semana Santa, né? Agora, né, passou a Páscoa, né? As pessoas continuam comprando, as padarias cheias de gente gastando dinheiro, né? As lojas. Já tem gente gastando dinheiro, né? Ainda tem gente consumindo, na verdade? Pessoas ainda estão consumindo, gastando dinheiro, e até um amigo meu chegou a comentar comigo esses dias, né? Como é que tem gente gastando tanto dinheiro nos restaurantes, lanchonetes, né? Fim de semana cheio, lotado de gente. Gente andando com carro do ano, né? Tem gente que troca de carro todo ano, cada mês, né? Quando não troca de iPhone, né? Até a última geração de iPhone. Né? Só está quebrando para pessoas que são realmente mais depauperadas, né? Só para essa classe específica de pessoas que está quebrando o país, né? O resto, não, né? A maioria é hedonista, né? Hedonista, ímpia, né? Idólatra de políticos e líderes religiosos, governantes, mídias, né? Para esses não falta dinheiro, né? E nem também, né, para pessoas que detêm aí né, poder paralelo, predominante em nosso país, né? E também no mundo. Então vamos aqui com a matéria, né? Muito bem. Vamos entrar aqui. Nada hoje em dia é feito para durar, né? Vocês perceberem, nada hoje em dia é feito para durar, né? Tudo tem um processo de durabilidade, senão as lojas não vendem, né? Se você não quebrar, elas não vão vender outro para você. Vamos adentrar aqui a matéria de Renato Cunha, 19 de abril de 2024, né? Do ano passado. O que é obsolescência programada? É quando a fabricante decide projetar um produto destinado a quebrar, falhar ou se tornar obsoleto em um curto período de tempo com o objetivo de vender e lucrar
mas gerando como resultado toneladas de produtos descartados lixo. Muitas empresas encurtam o tempo de vida de seus produtos, com consequências para o bolso e o meio ambiente. Mas a chamada obsolescência programada não é responsabilidade apenas dos fabricantes. Alguma vez a sua cafeteira ou impressora já pifou, logo que o período de garantia acabou? Não é verdade? Já tentou trocar a bateria descarregada do seu smartphone e trocar a bateria do seu veículo elétrico? E quem já ouviu que trocar a peça do seu computador ou impressora seria mais caro do que comprar um novo? Na realidade é, né? Se você for ver bem, tem aparelhos eletroeletrônicos, se você for comprar um novo, sai até mais barato do que a troca, do que o conserto, muitas vezes, né? Porque tem que trocar uma peça que na realidade nem é desse país, né? Tem que ser importado de outro país, né? Como o smartphone que eu comprei da China aqui, por exemplo, tem que trocar a tela, né? Que vazou a tela, né? Se a resposta para qualquer uma das perguntas anteriores for sim, conhece bem a chamada obsolescência programada. Para os fabricantes, faz sentido criar um produto com um tempo de vida limitado. Isso significa que o processo produtivo é mais barato do que no futuro. O consumidor vai precisar adquirir novos produtos e pagar por serviços que as empresas oferecem para substitutos para os antigos. Tal prática tem consequências devastadoras e os consumidores são constantemente forçados a jogar fora aparelhos e peças que deixaram de funcionar e comprar novos, né? E aí que as lojas lucram bem mais, né? E aí que eles se beneficiam disso. E a mentalidade do descarte significa mais lixo eletrônico de países industrializados se acumulando em aterros de países pobres. Não é verdade? O mesmo problema acontece na indústria da moda através da hiperprodução e hiperconsumo de artigos e vestuário dos fast fashion, né? A obsolescência programa é o resultado direto da economia linear que só gera poluição e desperdício. Mas quem foram os responsáveis pela obsolescência programa e pela sociedade consumista atual? Então, vamos entender melhor aqui, né? Toda a histeria político-midiática em torno das mudanças do tempo e emergência do tempo é promovida pelas mesmas elites globalistas que promovem no passado o uso da psicologia de manipulação do inconsciente coletivo humano para criar a sociedade hiperconsumista atual. E é manjado o roteiro de problema, reação, solução, como nós já havíamos comentado antes, em vídeos anteriores, né? Os 3 maiores fundos de investimentos do mundo, Vanguard, BlackRock e State Street, são acionistas das maiores empresas de alimentos, bebidas, petroquímica, mineração, moda, mídia, tecnologia, automóveis, eletroeletrônicos, Big Pharma, etc. A Vanguard e a BlackRock têm como principais proprietários algumas famílias da realeza europeia, os Rothschild e os Rockefeller. Né? Como vemos aqui, né? São as mesmas elites globalistas que criaram toda essa agenda histérica de mudança do tempo, emergência do tempo e a pegada de carbono, e que estão por trás de todo o consumo desenfreado. A obsolescência programada é a poluição ambiental que vemos hoje. A China comunista, que invadiu o mundo inteiro com produtos descartáveis de baixa qualidade, que causam grande poluição ambiental, também foi criação das elites globalistas. E a BlackRock está por trás do golpe corporativo da ESG. Se vocês pesquisarem o que é ESG aí, vocês encontram. As mudanças do tempo são uma farsa completa, e o CO2 não tem nada a ver com isso. É um gás essencial à vida, é o que nós respiramos. Principalmente as plantas que precisam do gás carbônico para fazer a fotossíntese e produzir oxigênio que respiramos. Né? Até o pum das vaquinhas e o arroto delas, né? É prejudicial para o meio ambiente também, não é verdade? Como muitos dizem, né? As mudanças climáticas do tempo se devem diretamente aos programas secretos da engenharia climática artificial e às trilhas químicas nos céus, chemtrails, que vêm sendo feitas há décadas. As elites globalistas desenvolveram tecnologias de engenharia para modificar o tempo globalmente e depois colocar a culpa no CO2 e na população, que eles desdenhosamente chamam de corroedores inúteis. Todo o golpe globalista das mudanças do tempo, causada pelo CO2, visa basicamente criar um imposto de carbono para enriquecer ainda mais as elites e empobrecer ainda mais as massas. E hoje também vi notícia aí, né, de que o presidenciável aí do país, do Brasil, né, agora
né, entrou com a Polícia Federal, né, lá no INSS e destituiu o presidente do INSS. Né? Ele foi indiciado por corrupção, né? Desvio de bilhões de reais desde 2019 até 2024. Né? Inclusive, né, isso pode acarretar e também, né, comprometer, né, a aposentadoria de milhares e milhares de idosos, né, milhares de pessoas aposentadas, o pagamento da aposentadoria de milhares de brasileiros. Realmente cai como uma bomba, né, no colo de muitos aposentados no Brasil, não é verdade? Vamos lá. O que será do Brasil, né, nos tempos vindouros, né, com relação ao INSS? Né? O que será? Né? Será que vale a pena você continuar pagando, né, para se aposentar mais lá na frente? Como estará o país lá na frente? Não é verdade? Será como Mad Max, Lavala, Colony? Será como Elysium? Será? Filmes futuristas pós-apocalípticos? Né? Será? Quem viver verá. Com o golpe do C-19, desmoronou as elites globalistas. Colocar em movimento o golpe da emergência do tempo. As sociedades avançadas fora da Terra que estão em 5D utilizam replicadores industriais para produzir todo tipo de produto que não seja orgânico, sem desperdício e poluição. Nessas sociedades avançadas não existe a obsolescência programada e consumismo. Tudo é feito com alta qualidade para durar muito. E quando o objeto for descartado, ele é colocado numa máquina recicladora que converte a matéria em energia. Inclusive me fez lembrar de uma caixa eletrônica na China, já desenvolvida pelos chineses, que converte barras de ouro, tudo que é de ouro, anéis de ouro, correntinha de ouro, né, em dinheiro. Né? Isso já está acontecendo na China. Né? Caixa eletrônica, você insere lá um produto lá dentro, ele derrete e transforma em dinheiro. Retorna para você em dinheiro. Eu vi um vídeo aqui impressionante aqui no Telegram, um dos canais que eu sigo, que isso já é uma realidade. Né? Pois bem, então vamos. Não há mais resíduos ou lixo para transportar para o aterro sanitário. Né? Mas as replicadoras não são utilizadas para materializar alimentos, pois esses não têm valor nutricional. A cabala tem em sua posse esse tipo de tecnologia avançada que as pessoas comuns achariam que ser ficção científica. A extraterrestre, Maru Suaro, fez um vídeo sobre essa tecnologia. Tem alguns vídeos relacionados aqui, né? Também, né? Replicadores industriais fabricam qualquer produto sem desperdício de poluição. E como é essa realidade hoje, né? E tem sido há décadas. Não é verdade? Muito bem. Então deixo com vocês mais essa matéria interessante e mais essa análise e essa reflexão. E mais esse dia e essa noite de 2025. E até o próximo. Despertando das ilusões fabricadas.